Ótima tarde para você, no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024. Eu te convido a seguir com a gente. Teremos informação sobre a Câmara e prestação de serviço. Bem-estar animal. Vereadores aprovam um projeto de lei que prevê medidas para proteger a saúde de cavalos durante eventos realizados aqui na cidade. Mês de luta contra a AIDS. Campanha Dezembro Vermelho chama a atenção para as medidas de prevenção. Para começar, vamos de informação sobre um projeto de lei aprovado pelos vereadores que cria o Programa de Atendimento a Pessoas com Esclerose Múltipla. A finalidade é garantir atendimento adequado. A Renata descobriu que tinha esclerose múltipla em 2013. Na época foi um susto, principalmente porque não conhecia a doença. Eu estava com visão dupla e falta de forças no membro superior e inferior, né? E aí eu estava caindo muito, E aí aonde foi que eu achei estranho. Aí fui procurar um médico para ver o que era. O primeiro diagnóstico não foi feito certo. Aí fui atrás de outros que daí fechou certinho o diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil pessoas têm esclerose múltipla no Brasil. No mundo, mais de 2.800.000 vivem com a patologia. Ela é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central. A esclerose múltipla ela é uma doença que ela atinge toda a capacidade muscular, as fibras musculares, a capacidade motora da pessoa de caminhar, de andar, de respirar. Ela dá, ao longo do tempo, ela evolui com enfraquecimento muscular. Então, por exemplo, a caixa torácica nossa ela é formada de músculo e a pessoa perde a coordenação dessa musculatura e com isso tem dificuldade de respirar. E isso é progressivo, se não tratar adequadamente com medicação para retardar a doença, é progressivo e termina invariavelmente numa ventilação mecânica. Após o diagnóstico, o tratamento precisa ser adequado e as medicações não são baratas. Para acelerar esse processo e garantir o acesso de todos ao tratamento, um projeto de lei elaborado pelo vereador Dr. José Cláudio foi aprovado na Câmara. É um projeto que traz um bem-estar para o paciente, um tratamento de uma doença grave por especialista de uma forma rápida e evita a internação. Então a gente consegue ajudar as pessoas que têm essa patologia grave e também reduzir custo para o município, né, de gastos que são gastos evitáveis. O programa vai contar com serviços hospitalares e ambulatoriais de neurologia e profissionais que possam esclarecer e orientar sobre procedimentos para minimizar os danos e incapacidades, além de tratamento para aliviar surtos, distribuição de remédios, realização de exames e encaminhamento para atendimento em áreas de apoio como fisioterapia e fonoaudiologia. Esse grupo de profissionais, com neurologista, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com assistente social, dá o acompanhamento para esse paciente, facilitando o tratamento, as sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e aquisição de remédio. É um grupo, não é um profissional, é um grupo de profissionais que vai estar atendendo esse paciente. Segundo o vereador, a ideia do projeto veio após procura da população nos gabinetes. A justificativa é dar a chance de uma boa qualidade de vida ao paciente, com um tratamento correto e cuidados especiais. Nós temos contato com algumas famílias, alguns pacientes que tiveram a esclerose múltipla, né? Então, essas pessoas também, o morador joseense, o joseense, algumas famílias vieram ao gabinete e nos deram essa ideia e junto com eles nós desenvolvemos esse projeto. Primeiro pelo conhecimento da patologia e segundo porque a gente sabe como que trata e que o poder executivo e o legislativo junto, prefeitura e câmara, numa cidade tão rica como São José dos Campos, pode trazer a conscientização e o tratamento adequado. 11 anos depois do diagnóstico, a Renata vive uma vida normal graças ao tratamento.
E com a experiência do que já viveu, ela diz que o projeto vai colaborar muito com as pessoas que vivem com a doença. Esse projeto eu tô achando incrível, porque vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bem as pessoas, até mesmo a entender, porque a pessoa que tem um diagnóstico fala, poxa, vou morrer, poxa, tô condenado. E não é assim, né? É uma vida que segue normal. Já faz 11 anos que eu tenho a esclerose, então é uma vida que segue, né? Com algumas limitações, mas tem que seguir. E um outro projeto aprovado prevê medidas para garantir o bem-estar animal durante eventos como cavalgadas e romarias. Vamos entender os detalhes na reportagem. O Vale do Paraíba, incluindo São José dos Campos, é amplamente reconhecido por promover diversos eventos que envolvem cavalos, éguas, mulas e outros animais para o transporte humano. Esses passeios podem ter uma finalidade religiosa ou ser uma opção de lazer para reunir amigos durante o final de semana. As romarias, cavalgadas e marchas atraem grandes aglomerações de animais. Para garantir o bem-estar dos equinos durante esses eventos, é essencial um planejamento adequado. Planejamento. Aonde vamos passar? Andaremos apenas 30 km por dia? Quais as fazendas vão ter o pouso? Essas fazendas têm outros animais? Esses animais vão ficar junto com os meus animais? Vão ficar separados? Tem água durante essa estadia? Vamos dormir em quais locais? Tudo isso é planejado. Em eventos com grande concentração de cavalos, doenças como anemia infecciosa podem se espalhar entre os equinos. Sem os cuidados adequados, aumentam o risco de comprometer a saúde dos animais. Existem algumas doenças obrigatórias, como anemia infecciosa, e muitas pessoas elas negligenciam esses exames. E é uma doença extremamente contagiosa, sem tratamento. Infelizmente, os animais têm que ser eutanasiados. E a sua transmissão é feita por mutucas, ou seja, qualquer aglomeração se torna muito perigosa. Agora, os eventos com cavalos realizados em São José dos Campos terão regras mais rígidas. É que a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que visa assegurar o bem-estar equino em eventos realizados na cidade. Essa lei ela é muito benéfica, tanto para o bem-estar animal, quanto para a sanidade animal, corroborando para aumento da qualidade de vida do nosso plantel do Vale do Paraíba. Não esqueçamos, nós recebemos cavalos de toda essa grande região, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Há uma grande população de animais sem os exames obrigatórios. Isso facilita a disseminação de doenças. Entre as medidas previstas no projeto estão a exigência de exames veterinários periódicos, além da garantia de alimentação e hidratação adequadas. A proposta também estabelece que os organizadores devem informar ao poder público a data e o trajeto do evento, assim como o número estimado de participantes de animais, incluindo os pontos de apoio para as paradas. Na justificativa, o vereador destaca que o objetivo é conciliar a preservação da tradição local com a garantia do bem-estar animal e estabelecer requisitos mínimos à realização de um evento saudável e tranquilo, tanto para os cavaleiros quanto para os cavalos. Para este veterinário e colaborador do projeto de lei, a regra é fundamental tanto para a fiscalização quanto para a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde dos animais. No mínimo, eu tenho que ter um cavalo bem de saúde, bem alimentado, com as vacinações. A vacina obrigatória pela federação, estado, município, é a vacinação contra a gripe equina, influenza, é lei. O exame de anemia infecciosa também é obrigatório. E a divulgação da lei vai ganhar um reforço. É que estudantes e professores do curso de Medicina Veterinária da Univap vão realizar palestras para conscientizar e informar a população sobre os cuidados essenciais durante essas atividades. Eu tenho muito orgulho que os meus alunos formataram, foram atrás, viram a legislação, o que é correto, o que fazem de erros. Tentamos unir tanto a parte fiscal, sanitária, unidas ao bem-estar. Vou organizar com os alunos palestras e eventos gratuitos para chamar a população como deve ser feita a vacinação, romarias,
cavalgadas, informar. Quanto mais nós informarmos, menor vai ser a falta de adesão à lei. Nosso assunto agora é saúde. Quem frequenta a academia busca benefícios com a atividade física, né? Mas os equipamentos também podem ser fonte de bactérias e medidas de higiene podem ajudar a proteger contra doenças. Júlia e Ana frequentam a academia regularmente. As duas estudantes buscam o mesmo que a maioria dos alunos: boa forma, autoestima e bem-estar. Eu adoro estar aqui, eu acho realmente muito bom e eu tento sempre vir, umas 4 vezes na semana, assim. O que eu mais gosto de fazer é a musculação mesmo, são os exercícios, mas eu também faço esteira. Academia é sinônimo de saúde e qualidade de vida, mas e se eu te disser que esse peso aqui tem mais bactérias do que o assento de um vaso sanitário? É o que revela um teste do site americano FitRated junto com um laboratório. Nossa, eu não fazia ideia que era tanto assim, mas se parar para pensar até que faz sentido, porque é uma circulação muito grande de pessoas, mas é uma coisa que não tinha na minha mente antes. O estudo analisou 27 equipamentos de 3 academias diferentes. Os locais com mais micro-organismos são esteiras, bicicletas e pesos livres. Essa infectologista explica por que esse local facilita a proliferação das bactérias e quais os riscos à saúde. Nas academias há um rodízio muito grande de pessoas de todas as espécies. Pessoas sadias, pessoas doentes, então as pessoas já têm uma colonização na pele, principalmente dos Staphylococcus aureus, e que acaba depositando nesses aparelhos de academia, e outras bactérias, como bactérias gram-negativas, que são bactérias mais resistentes, pessoas que estão doentes, acabam levando esses patógenos também para os aparelhos de academia. Mas, para minimizar a propagação dos micro-organismos, essa academia de São José dos Campos toma algumas medidas, como oferecer álcool para limpar as mãos e os aparelhos. Pela academia toda, a gente tem álcool, né, os produtos de limpeza e de higienização, as toalhinhas que a gente coloca, paninho para usar. E tem um apoio da equipe de limpeza da academia, tá? E a gente vai pedindo para os alunos também, sempre que estiver usando o aparelho, revezar, utilizar isso aí, limpando sempre que usar. E a rádio, a gente tem uma rádio também da academia que nos apoia nisso. Sempre tem um recado ali entre uma música e outra, avisando, falando que é importante. E a garrafinha de água, fiel companheira dos frequentadores da academia, também foi apontada pelo estudo como potencial causadora de doenças. Isso porque, de acordo com a pesquisa, o recipiente pode abrigar mais de 300 mil unidades de colônias de bactérias por centímetro quadrado. A infectologista reforça alguns cuidados para evitar a contaminação. As pessoas trazem de casa a garrafinha e levam para a academia, então, teoricamente, não estaria contaminada. Mas ela chega lá, usa o aparelho e acaba pegando na garrafinha e bebendo. Abre a garrafinha e bebe ali, já contaminou. Então, assim, sempre que você for mexer na sua garrafa, passar álcool bem, de preferência lavar a mão, mas se não puder lavar a mão, passar um álcool nas mãos para depois pegar a garrafinha, porque senão ela vai estar realmente contaminada. E quando chegar em casa, lavar essas garrafinhas com água e sabão. E é claro que esse não deve ser um motivo para deixar de ir à academia e cuidar da saúde. Praticar exercícios físicos de forma regular é o remédio para muitas doenças. Com medidas de higiene, é possível se exercitar de forma segura. Muitas vezes as pessoas tem pessoas que até evitam a academia por causa disso, né? Por causa disso, ela encontra, não, mas eu tenho medo, muita gente ficou... Depois da pandemia ficou muito assustada com isso, então evita o máximo. E não é bem assim. Felizmente está tudo organizado, né? A saúde em geral do país está tudo organizado. E na academia a gente zela muito por isso. O tempo todo, aparelho, não só a limpeza dos estofados, mas tirar pó de aparelho, deixar organizado o tempo todo. O importante é ir para a academia e se prevenir, mas jamais deixar de ir.
A perda de algum familiar é muito carregada de sofrimento, né? E apesar de ser um momento delicado, muitas vezes quem ficou precisa cuidar dos bens que foram deixados e até mesmo dos compromissos assumidos pelo ente querido em vida. O assunto é bastante difícil, mas o ideal é que seja tratado com clareza. E agora, novas taxas vão incidir sobre a herança. Quem vai trazer informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Olá, Fran, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente a segunda fase do projeto de regulamentação da reforma tributária. Com isso, alguns projetos passaram por mudanças e um deles foi a taxa da herança. Para a gente entender melhor como que ficam esses impostos, eu vou conversar com o advogado André Navarro, que vai explicar para a gente. Boa tarde, André. Conta para a gente, qual que é a alteração desses impostos de herança hoje em dia? Tá, boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, é interessante esclarecer que sempre que há uma herança, por assim dizer, quando há o passamento de algum ente querido, há a incidência de um imposto chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, tá? Atualmente, a alíquota dele é de 4%. E há projetos, sim, que haja uma majoração nessa alíquota de forma progressiva. Eu vou dar título de exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e esse é um imposto estadual, no estado do Rio de Janeiro o imposto está entre 5% e pode chegar a 8%. Atualmente no estado de São Paulo, 4%. E a gente tem uma prévia, por assim dizer, que poderá chegar até 20%. Isso o Senado quem vai decidir, quem é o responsável por decidir essa alíquota. E conta pra gente, para quem está em casa, a gente está falando de herança. O que é um testamento e o que é uma herança? Perfeito. O testamento é um documento que você deixa em vida, planejando, eu quero deixar tal imóvel, tais bens para o meu filho, para alguém. Só quero salientar que esse testamento você pode doar para quem você quiser 50% do seu patrimônio, não mais que isso. E a herança é um outro instituto que é o que você recebe quando você é um ente querido, um pai ou alguém, até mesmo um filho, se for de forma ascendente, e você tiver ali no rol de herdeiros o que você tem direito a receber. E conta pra gente, quais que são os direitos e deveres dos herdeiros? Os herdeiros, a gente tem um rol de herdeiros, né, no artigo 1829 do Código Civil, que preconiza que os descendentes têm uma ordem, o ascendentes, descendentes, colaterais, primos, sobrinhos, todos podem vir a ser herdeiros. Eles têm o direito de receberem tudo que o decujus, quem faleceu, deixou em vida. É lógico que isso vai ser dividido, partilhado, pode ser partilhado judicialmente e pode ser partilhado também no cartório, né, de forma administrativa. E qual que é a importância da gente ter o trabalho do advogado ou de uma instituição para ajudar nessas horas? Tá. Primeiro que a lei preconiza que é obrigatório, né, a presença do advogado, para ele acompanhar, que seja um advogado de confiança da tua família, para acompanhar todo o procedimento, para não deixar que nenhum herdeiro venha perder aquilo que ele tenha por direito ou venha comprometer, né, a um filho menor ou alguma coisa assim. Então o advogado, o que ele faz? Ele organiza, a gente pensa que é o cartório que faz isso, alguém não, o cartório ajuda, ele formaliza, mas o advogado que vai ver se está tudo dentro da lei, está tudo dentro dos conformes, os tributos estão realmente sendo recolhidos da forma mais correta possível. É isso, muito obrigada. Ficou mais fácil de entender com essas dicas do Dr. Navarro e eu volto com você no estúdio. Tá certo, Ana. Muito obrigada, viu, pelas informações. E estamos no mês dedicado à luta contra a AIDS. É a campanha Dezembro Vermelho que chama a atenção para as medidas de prevenção. A Kika descobriu que tinha o vírus HIV em 1999. Na época, foi um susto, e a descoberta só aconteceu quando os sintomas da AIDS apareceram. Quando eu descobri, eu tinha pneumonia, anemia e tuberculose. Aí, desse tamanho, eu não pesei 50 quilos. Foi muito complicado. Ninguém acreditava que eu ia sobreviver àquilo. Como ela disse, quando descobriu o HIV, já estava com AIDS. Isso porque HIV e AIDS não são exatamente a mesma coisa. Quem tem HIV não necessariamente tem AIDS, mas todo mundo que tem AIDS tem HIV. Essa infectologista explica as diferenças. O HIV é quando você pega o vírus do HIV e ainda não tem a doença, você somente está com o vírus no organismo. Já a AIDS é quando você desenvolve a doença.
porque quando o vírus ele causa uma queda importante da imunidade do organismo e você acaba desenvolvendo infecções como pneumonias, tuberculose, citomegalovírus, entre outras doenças. A principal forma de contrair o vírus HIV é pela relação sexual. Ele não tem cura, mas o tratamento é fundamental para o paciente ter uma vida normal. Hoje é preconizado o tratamento imediato do vírus, então para você não evoluir para a doença. A medicação é totalmente gratuita, então mesmo você pegando a receita na rede privada, você pega a medicação no SUS e o tratamento é com antirretrovirais que você toma diariamente, numa posologia até tranquila, mas tem que ter a ciência que, após iniciar esse tratamento, vai ser um tratamento para o resto da vida. Existem várias maneiras de se prevenir, antes e até depois de uma relação. Esse é o Centro de Referência de Tratamento e Diagnóstico de Moléstias Infecciosas, que fica na zona sul da cidade. Por aqui são oferecidos os exames rápidos, os preservativos e outras formas de evitar o vírus, além de apoio aos pacientes infectados. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes. Nós contamos com assistente social, odontologia, urologista, clínico geral, infectologista, nutricionista e ainda um hospital dia que recebe os pacientes que já estão com AIDS. Eles são atendidos aqui até ter uma melhora do seu estado imunológico. E como a AIDS acende um alerta para todos que têm uma vida sexual ativa, existe um mês dedicado a conscientizar a população sobre a doença. A campanha Dezembro Vermelho foi oficializada por meio de uma lei federal em 2017. O mês foi escolhido pelo Ministério da Saúde por conta do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é o dia 1º. Já a cor foi por conta deste laço aqui, o laço vermelho, que simboliza a luta contra a doença. Então, esse mês é dedicado a isso, para fazer com que as pessoas tenham consciência de que devem ser testadas. As pessoas sexualmente ativas, orienta-se que elas façam testes pelo menos uma vez por ano. O teste é muito importante. Não existe margem para dúvida. É preciso encarar a doença e saber da existência do vírus o quanto antes. Com o diagnóstico rápido, a chance de um controle do vírus na população é maior. As pessoas, quando elas são diagnosticadas nas campanhas, nas unidades básicas, fora do nosso serviço, elas são todas encaminhadas para nós, para que inicie imediatamente o tratamento. O paciente, quando é identificado e inicia o tratamento, no máximo em 6 meses ele tem carga viral indetectável. Então, ele deixa de transmitir o vírus. Essa é a intenção das campanhas. Então, as orientações dos médicos são: use preservativo, faça o teste regularmente, tome as medicações de pré ou pós-exposição ao vírus, caso necessário, e se for infectado pelo vírus, aceite o tratamento. Mesmo com o susto no início da doença, a Kika preferiu se cuidar e hoje toma apenas 1 comprimido por dia. Vive uma vida normal e já não transmite mais o vírus. O tempo que passou, para mim, foi esses 25 anos, que foi a evolução toda desses medicamentos que a medicina, a ciência, foram juntando vários em um comprimido, tal. Então foi diminuindo a quantidade de medicamentos que a gente tinha que tomar por dia. E hoje consegue-se tomar 1 comprimido por dia e está tudo bem. Hoje eu sou indetectável e intransmissível. Então, se eu fizer um teste hoje, vai dar indetectável para o HIV. E intransmissível é que eu não transmito, tá? Mesmo assim, a gente continua prevenindo, cuidando, para ter um olhar para o outro também e para mim mesma. Eu continuo, já estou acostumada na prevenção, vamos fazer na prevenção, que é mais tranquilo, é melhor, né? Não custa nada. A gente continua no tema saúde agora com aquela pílula semanal que sempre traz informações sobre cuidado e bem-estar. Olá, eu sou Daniela Suru, terapeuta integrativa. Você sabia que a terapia integrativa, a terapia complementar, ela não pode, de forma alguma, substituir a medicina tradicional? Antigamente era utilizado um termo que hoje já foi ultrapassado, que era a terapia alternativa.
Não, é uma terapia integrativa. Ela não pode ser uma alternativa para a medicina, pelo contrário, a gente trabalha junto, a gente integra as coisas para trazer uma melhora de saúde física, emocional e mental como um todo para o ser humano. Então, se você faz uma terapia integrativa, não deixe de acompanhar o seu médico, não deixe de fazer os seus tratamentos. É tão importante quanto a gente corrigir o problema, como também prevenir o problema. E quem está fora do mercado de trabalho, terça-feira também é dia, né, de buscar as oportunidades. Vamos ver as vagas abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de saneamento, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico de refrigeração, carpinteiro, carpinteiro de obras, churrasqueiro, copeiro de hospital, cozinheiro, eletricista, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, engenheiro orçamentista, estoquista, fresador CNC, garçom, gerente administrativo de lanchonete, gredista, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de motor a diesel, mestre de obras, moldador de corpos de provas em usinas de concreto, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com munk, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de injetora de plástico, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento, operador de telemarketing, operador de torno automático, operador de vendas, padeiro, pedreiro, repositor de mercadorias, serralheiro industrial, servente de obras, soldador, técnico em segurança do trabalho, telhador, vendedor de serviços, vendedor interno e vendedor porta a porta. E ainda há vagas para a pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como fica o tempo na região. Luísa Minas traz as informações para a gente. A tarde desta terça-feira será chuvosa. O clima permanece nublado e o sol não aparece. A máxima esperada é de 26 e a mínima será de 21. Amanhã, quarta-feira, o dia será mais frio do que hoje. O tempo amanhece nublado e pode chover durante todo o dia. A máxima prevista é de 22 e a mínima será de 17. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. E você que nos acompanhou até aqui, eu sempre lembro, né, que se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!